Glória a Deus. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no último livro do profeta do Antigo Testamento. No livro do profeta Malaquias, capítulo 3. A partir do verso de número 6, nós estaremos lendo nessa noite. Gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui de forma presencial, também as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pelas nossas plataformas digitais. Que Deus esteja abençoando você e falando ao seu coração nessa noite. Capítulo 3, a partir do verso 6 do profeta Malaquias, nós estaremos lendo até o verso de número 12. Diz assim o texto sagrado: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, bendizemos teu nome, agradecemos a ti por mais essa oportunidade de poder meditar na tua palavra. Obrigado, Senhor, porque essa noite podemos te louvar, podemos prestar culto a ti também através de nossos dízimos e nossas ofertas. E pela tua infinita graça e misericórdia, nós te pedimos que mais uma vez aqui nesse lugar, tu venha falando ao nosso coração. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos, irmãos, numa sequência no livro do profeta Malaquias. E hoje nós chegamos naquele trecho desse livro que é desafiador. Por que é desafiador? Porque eu já ouvi de pessoas que esse texto que eu vou pregar aqui nessa noite, ele deveria ser ministrado em escola dominical. É um texto que cabe melhor no estudo e não num culto solene, vamos dizer assim, de forma pública, num culto de oração, ou talvez no domingo à noite. Então, o meu desafio nessa noite é fazer a aplicação desse texto ao seu coração. Confesso que até eu quis trazer outra palavra para os irmãos dessa noite. Contudo, orando a Deus, e na sequência que nós vimos, mas primeiramente, obedecendo a Deus, eu vou pregar nesse texto que, confesso, é um texto desafiador, muito mal interpretado por alguma linha teológica, por algumas linhas teológicas, levado ao extremo por outras. Por isso, é um texto, digamos assim, desafiador nessa noite. Mas antes de nós adentrarmos no texto, eu gostaria de fazer algumas observações. A primeira, a melhor maneira de nós entendermos o livro de Malaquias, do profeta Malaquias, é à luz da doutrina da aliança. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando Deus chamou Abrão, lá em Ur dos Caldeus, Deus fez uma aliança, Deus firmou uma aliança com ele. Essa aliança está clara lá em Gênesis capítulo 12. E essa mesma aliança foi ratificada em Gênesis capítulo 17. Mas o que essa aliança queria dizer? Qual era o pacto dessa aliança? Deus havia prometido a Abrão que seria o Deus dele. E ao mesmo tempo, Abrão seria a nação que Deus escolheu. Seria a sua descendência. Abraão e a sua descendência seria o povo desse Deus. Essa era a aliança. Enfim, do povo escolhido, Deus queria obediência. E o conteúdo dessa obediência foi dado a Moisés, ou por Moisés, melhor dizendo, ratificada. Base bíblica para isso. Romanos, do capítulo 9 até o capítulo de número 11. O mediador da antiga aliança era Moisés. O da nova é Jesus Cristo.
um mediador infinitamente maior. Jesus, na realidade, ele cumpriu os termos da aliança por nós. Interessante. Veja que bênção Jesus Cristo nos deu. O perdão de todos os nossos pecados e o acesso livre ao Deus Pai. Essa era a aliança. O que é que eu quero dizer com isso, com essa introdução? Eu quero afirmar que a antiga aliança ainda está em vigor. Os seus preceitos. Em que sentido, pastor? Quando um filho de Deus desobedece, quando um filho de Deus é desobediente, quebrando essa aliança, Deus o castiga. E você poderia dizer, me dê uma base bíblica para isso. Hebreus capítulo de número 12. Quando um filho de Deus desobedece hoje, na nova aliança, Deus o corrige. O outro lado da moeda também é verdade. O qual, pastor? Quando alguém resolve obedecer a Deus, ele o abençoa. Então veja bem que a aliança continua. Eu chamo a sua atenção nessa noite para o verso de número 6. Olha o que Malaquias escreve. Malaquias diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Meus irmãos, o escritor aos Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que é que ele está querendo dizer? E com base aqui também nesse verso número 6, quando Malaquias escreve, porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não tem picos de crise. Talvez você esteja aqui e faça a seguinte pergunta: o que eu posso fazer para Deus me amar mais? Eu que sou descendência de Abraão. Nada. Talvez você pergunte, o que eu posso não fazer para Deus me amar menos? Nada. Porque esse Deus que é perdidamente apaixonado pelo seu povo, resolveu lhe amar. E aqui é muito claro, porque eu, o Senhor, não mudo. O que significa dizer isso? Que Deus resolveu nos amar e ponto final. Agora nós temos um problema. Nós, como filhos de Adão, como filhos de Jacó, é o que ele coloca aqui, né? No verso 6. Porque o Senhor não muda, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Igual a nosso pai Jacó, nós trazemos as suas marcas. Eu estou dizendo eu e você. Nós somos pessoas inconstantes, irmãos. Às vezes nós estamos muito bem, espiritualmente falando, mas às vezes nós estamos muito mal. Às vezes nós amamos Deus demais, temos uma fé extraordinária, às vezes nossa fé está pequeníssima. Às vezes até o amor de Deus por nós e o nosso amor de Deus e o nosso amor por Deus é questionado por nós mesmos. Quantas vezes nós não precisamos pregar para nós mesmos? Eu não sei se você já teve essa experiência. Porque nós somos filhos de Jacó. Mas mesmo assim, sendo filho de Jacó, esse Deus resolveu não lhe abandonar. Ele resolveu lhe amar. E por ele lhe amar, muitas e muitas vezes ele vai te disciplinar. Muitas e muitas vezes ele vai te corrigir. Porém, nunca lhe destruir. É isso que Malaquias está dizendo. Sabe o que eu, tomando como base esse verso 6, a que conclusão eu cheguei? Eu fiquei maravilhado com isso. A seguinte: é muito bom saber que a nossa inconstância espiritual não abala a imutabilidade de Deus, enquanto que o seu amor perseverante é a garantia nossa que nós teremos a nossa salvação. Graças a Deus, pelo quê? Que a garantia da salvação não está estribada em nós, mas em Deus. A garantia da salvação não se apoia no bordão da nossa instabilidade, pelo contrário, mas na rocha firme da graça da salvação na pessoa em Jesus Cristo. Você é salvo não porque você é bom, você é salvo não porque você é constante, você e eu, nós somos salvos porque esse Deus Todo-Poderoso que fez uma aliança conosco, resolveu nos amar e não mudar esse decreto jamais. Louvado seja o nome do Senhor. Vou chamar a sua atenção para o verso 7. Olha o que ele diz.
Desde os dias de vossos pais, entenda aí Abraão, Isaque e Jacó, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Desde Abraão até os dias de Malaquias, né? Malaquias está escrevendo isso. Até os nossos dias hoje, nós temos momentos de glória, mas também nós temos momentos de desobediência. Eu gostaria de lhe dizer uma coisa aqui nessa noite. Nós somos aquele mesmo povo do deserto. Nós somos aquele mesmo povo dos 300 anos dos juízes. Quando estamos em apertos, clamamos por Deus. Quando Deus nos abençoa, quando Deus nos salva, quando Deus chega com a sua providência, logo nós esquecemos Deus. Esses somos nós, é isso que Malaquias está dizendo. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Nós somos igual a esse povo. Mas, irmãos, que coisa maravilhosa. Apesar de nós sermos tudo isso, Deus não desistiu de nós. Você compreende esse amor? Você pode visualizar esse amor? Que talvez hoje Deus esteja chamando pessoas aqui para a restauração. Que talvez hoje Deus trouxe pessoas aqui para lhe chamar ao arrependimento. Mas é interessante também a gente pensar o seguinte, olha, quando Deus diz o seguinte através do profeta Malaquias, ainda no verso 7, tornai-vos para mim. O que significa tornai-vos para mim? A palavra tornar significa arrependam-se. Deus está chamando aquela nação que tinha acabado de viver um avivamento com Neemias. Deus estava chamando aquela nação para se arrepender, para ter um relacionamento com Ele. Oh, irmãos, como nós temos esquecido isso, que cristianismo é mais do que um credo. Cristianismo é mais do que a gente acreditar nos 5 solas da reforma. Que cristianismo vai muito além do que nós lemos livros de teologia, e não há nada de errado com isso, me entenda. Mas cristianismo é, acima de tudo, relacionamento com a bendita pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está chamando aquele povo para retornar. Deus está chamando aquele povo para se arrepender. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: será que vocês não notaram a falta de chuva, que as colheitas que não estavam vindo, que o aperto financeiro que vocês estão vivendo, não sou eu chamando vocês para tornarem para mim? Será que esse povo não percebeu isso? Posso lhe fazer a seguinte afirmação nessa noite, com base no que nós estamos começando a ver aqui no verso 7. Se quisermos que Deus nos abençoe, é necessário que a gente volte para Ele. Sabe por quê? Na realidade foi você que mudou. Sou eu que mudo. Mas Deus não muda jamais, Ele permanece fiel. E posso lhe fazer algumas afirmações aqui nessa noite, com base no verso 7. Deus procura adoradores. Por quê? Porque são poucos. Deus quer adoradores e não adoração. Posso lhe fazer outra afirmação aqui nessa noite. Deus quer a nós, mais do que o nosso culto, mais do que o nosso serviço. Antes de Deus receber o nosso dízimo, abra seus ouvidos aí, por favor. Antes de Deus receber o nosso dízimo, Ele perde o nosso coração. Isso é muito claro nesse texto que nós estamos analisando. Note isso. Antes de Deus pedir, ou melhor, ordenar que aquele povo trouxesse o dízimo, Deus ordena a eles o quê? O que nós estamos vendo aqui. Tragam a vida. Isso é muito importante para nós pensarmos nessa noite. Qual é o princípio bíblico, pastor, com base aqui nesse verso de número 7 que nós estamos analisando? O coração precisa vir primeiro para Deus. Depois o bolso virá naturalmente. O que é que diz Mateus capítulo 6, verso 21? Diz o seguinte, olha: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Talvez haja alguém aqui no nosso meio que você
adora a palavra de Deus, você ama a oração, você é alguém que muitas vezes oferece algumas coisas à igreja, mas você não é dizimista. E você pode estar pensando o seguinte: pastor, eu não sou dizimista porque eu sou desorganizado. Não é só isso. Talvez você esteja pensando assim: pastor, eu não sou dizimista porque eu ganho pouco. Não é isso. Talvez você esteja pensando aqui: pastor, eu não sou dizimista porque eu sou amarrado. Não é isso. Você não é dizimista porque Deus não alcançou o seu coração. É isso que Malaquias vai nos dizer aqui. O fato de você não dizimar é porque seu coração ainda não está no Senhor. O seu tesouro é outro. A sua alegria é outra. O seu deleite é outro. O seu deleite ainda não é o Senhor. Eu não sei se você tem acompanhado as outras mensagens que eu preguei, mas eu gostaria que você atentasse que tudo desemboca no culto. Desde o capítulo 1, Malaquias está falando sobre o culto público. E fica claro aqui, eu vou afirmar isso lá na frente possivelmente, que dizimar é um ato litúrgico. Eu estou afirmando nessa noite que dizimar é um ato de adoração. Antes de nós irmos para o verso 8, deixa eu atentar aqui para essa pergunta no final do verso 7. Olha o que o povo diz: em que havemos de tornar? Você sente aí um pouquinho de cinismo do povo? O que é que o povo está dizendo? O povo olha com cinismo para Malaquias e diz: Malaquias, em que nós temos errado? Nós estamos errados em quê? Qual é a nossa falha? Nós temos que nos arrepender de quê? Irmãos, eu vou dizer outra coisa aqui nessa noite, com base nessa pergunta do finalzinho do verso 7. Uma das piores coisas que pode nos acontecer é a insensibilidade ao pecado. Você sabia que há pessoas assim? Estão em pecado, mas a mente está cauterizada. Ele já não escuta mais. Malaquias está falando face a face com aquele povo, dizendo àquele povo: vocês estão roubando a Deus. E aquele povo olha para Malaquias e diz: Malaquias, o que é que nós estamos fazendo? Por que Deus está reclamando de nós? Pior do que a transgressão, irmãos, muito pior do que a transgressão, é a falta de consciência dela. O povo estava em pecado. No contexto aqui, não dizimar é pecado. E o povo não estava nem aí. Talvez haja pessoas aqui assim. Talvez você se enquadre nesse tipo de cinismo que está sendo pregado aqui nessa noite. Eu tenho uma coisa séria para lhe dizer. Preste atenção, por gentileza. A cauterização, ou seja, a mente ficar endurecida, como também o coração, e o anestesiamento da consciência, são estágios avançados da decadência espiritual. Eu estava orando hoje à tarde por essa palavra e conversava antes de orar com minha esposa. Interessante que Deus falava ao meu coração o seguinte, e me permita um parênteses, eu vou sair um pouquinho da mensagem aqui nessa noite. Sabe o que Deus me disse a respeito da igreja do Médici? Nós somos uma igreja que estamos desaprendendo a orar. Nós estamos nos cauterizando. Nós estamos, irmãos, com falta de sensibilidade no quesito oração, a igreja do presidente Médici. Nós estamos vivendo uma grande pandemia. Agora eu lhe pergunto, qual de nós sai de sua casa sabendo que alguém está com Covid e vai orar por essa pessoa? Quantas vezes você viu mais nós dizemos: quem está enfermo aqui, quer receber uma oração, vem aqui para nós orarmos por você. Nós não temos feito isso. Porque nesse quesito oração, nós temos sido negligentes. E a cauterização, ela insensibiliza a mente e insensibiliza o coração. Verso 8 até o verso de número 10. Olha o que Malaquias vai dizer. Roubará o homem a Deus?
Para um pouquinho aí, irmãos. Logo que eu me converti, que eu li Malaquias pela primeira vez há muitos anos atrás, eu digo, que besteira. Como é que o homem pode roubar o soberano? Como é que eu posso tomar alguma coisa de Deus? Parece, irmãos, loucura. Olha o que ele faz, olha a pergunta que ele faz. É possível um ser humano, um carnal, um caído, roubar o Todo-Poderoso, aquele que o fez? E a resposta é sim. Malaquias pergunta aqui, roubará o homem a Deus? Olha a resposta, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E está aí a resposta, nos dízimos e nas ofertas, verso 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Do verso 8 ao verso 10, eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho. Mas antes eu gostaria de dizer aqui duas verdades. Há pessoas que não ensinam sobre isso, dízimo e oferta, com medo de serem chamados de mercenários. Mas também há pessoas, outros vai para o outro extremo, né? Por ganância, fazem desse tema uma maneira de extorquir os incautos. Vou lhe dizer algo aqui nessa noite, irmãos. Nós somos totalmente contra isso. Alguém pregar, alguém chegar ao ponto de vender, entre aspas, indulgências, para tirar o último centavo do seu bolso. A teologia da prosperidade não me representa. Os pastores da teologia da prosperidade, aqueles que adotam a teologia da prosperidade, não me representam como cristãos. Eu não faço parte desse povo. Contudo, uma coisa é bem verdade aqui. Nesse texto que nós estamos analisando, e eu vou lhe dizer algumas. Primeiro, o dízimo é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. Está aqui Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Também foi estabelecido em Gênesis capítulo 14, verso de número 20. O que é que eu estou querendo dizer quando eu digo que o dízimo é um princípio estabelecido pelo próprio Deus? Eu estou querendo afirmar o seguinte, que o dízimo ele não é invenção da igreja. Ele é um princípio perpétuo. Foi Deus quem o instituiu. E mais, o dízimo ele não é opcional. Ele é uma ordem, ele é um mandamento. Ele não é oferta, ele é dívida. Ele não é sobra, ele é primícia. Ele não é um peso, ele é bênção. O dízimo é ensinado em toda a Bíblia. Ele é ensinado, abre aí os ouvidos, antes da lei, quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, Gênesis 14, 20. Ele é ensinado na lei, Levítico 27 e 30. Ele é ensinado nos livros proféticos, está aqui, Malaquias capítulo 3, verso 8 ao 12. Ele é ensinado no Novo Testamento, Mateus 23, 23. Ele é ensinado também em Hebreus capítulo 7, verso 8. Agora eu vou afirmar outra coisa aqui. O dízimo ele não é apenas uma questão financeira. Ele é espiritual. Sempre que o povo de Deus se volta para o Senhor com o coração quebrantado, os dízimos são devolvidos. Base bíblica para isso, pastor. 2 Crônicas, capítulo 31, versos 5, 12 e 19. Lá no reinado do profeta Ezequias, do rei Ezequias, perdão. Eu congreguei no Pedregal em 2001. E por 6 meses ininterruptos, nós evangelizamos uma pessoa que vivia no baixo espiritismo. Você acredita se você quiser. Essa mulher tinha apenas 1,55 m de altura, algo em torno disso. E um dia ela sozinha pegou a geladeira da casa dela e jogou na frente da rua. O ônibus da Cabral veio e passou por cima. E essa mulher pedia ajuda dia e noite à igreja do Pedregal. E nós íamos quase todos os dias na casa dessa mulher. Eu a buscava para ir para a igreja. Quando eu vinha da minha casa, passava lá e pegava. Ela era colocar o pé na igreja, ela se endemoniava. E um dia ela pediu a Ritinha, minha esposa, disse, Ritinha, vamos orar para que Deus abra uma porta de emprego para mim. E a gente orando, Cristo ainda não havia alcançado ela, e abriu-se uma porta e ela disse o seguinte, no dia que eu receber meu primeiro salário, veja a questão espiritual, eu vou dar todinho na igreja.
e chovia nesse dia torrencialmente. O pedregal ainda não era pavimentado, era todo de terra na frente da igreja onde nós congregávamos, Rua Santos, número 18. E aquela mulher apareceu de longe, eu a vi a 100 metros mais ou menos. E quando ela chegou no portão da igreja, ela abraçou os dois portões assim, e travou. Nem ia para frente, nem ia para trás. E ela começou a se jogar para trás, dando saltos mortais, dentro da lama. E nós corremos, e quando chegamos lá, ela estava com um embrulho na mão. E quando foi aberto aquele embrulho, era todo o salário dela. E quando nós tiramos aquele salário, aquela mulher tornou e entrou para a igreja. Assistiu o culto, tomou a decisão por Cristo ali, e até hoje, congrega na Assembleia de Deus até onde eu sei. Eu não estou dizendo que o dízimo salva, eu não estou dizendo que o dízimo liberta, eu estou dizendo a você o seguinte, que o diabo, o adversário, o devorador, fará de tudo para você não fazer isso, não cultuar a Deus dessa maneira, de tudo. Ele tirará a sua vida de oração, ele tirará seu apego à palavra, mas ele também tirará o ato litúrgico de você dizimar e ofertar. Pode prestar atenção nisso. É espiritual. Não é só uma questão financeira. Mas também eu gostaria de dizer o seguinte a você. O dízimo, ele é santo ao Senhor. Levítico capítulo 27, verso 32. Vou citar um exemplo. Quando o povo de Deus entra em Jericó, qual é a ordem que Deus dá? Todo o despojo de Jericó, não peguem para vocês porque é meu, é primícia. As demais serão de vocês, mas tudo que tiver lá, todo o ouro, toda a prata, era para construir o templo, né? Tudo que tiver lá de valor é meu, é primícia. Aí Acã, estão lembrados? Acã vai lá e pega algumas peças de prata para ele e esconde. O que é que acontece com Acã? O que é que acontece com a família de Acã? O castigo de Deus veio sobre ele. Terceira verdade sobre o dízimo. O dízimo é um ato litúrgico, já falei sobre isso. Estou querendo dizer que faz parte da adoração, mas também ele é para sustento na casa do Senhor. Uma coisa que eu acho interessante também são as desculpas que nós temos para não dizimar. Eu vou dar algumas, são várias, mas por uma questão de tempo eu vou citar algumas. Primeiro, a justificativa teológica. Tem muita gente que diz o seguinte: pastor, eu não dizimo porque o dízimo é da lei. É verdade. O dízimo é da lei, mas o dízimo também é antes da lei. O dízimo também é depois da lei. Interessante você saber o seguinte, que o dízimo fazia parte ou existiu no sacerdócio de Melquisedeque, Também existiu no sacerdócio levítico, e existiu e existe no sacerdócio de Cristo. É interessante, né? Se a lei nos isentasse do dízimo, ela também deveria nos isentar da justiça, da misericórdia e da fé. Mateus 23, 23. Jesus, repreendendo os fariseus, diz o seguinte: vocês dão até o dízimo da hortelã, mas não pratica nem a fé, nem a misericórdia, nem a justiça. Você não pode fazer uma coisa sem fazer outra. Então, se a lei nos isenta do dízimo, a lei também deveria nos isentar dos 10 mandamentos. Se nós podemos deixar de dizimar, vamos construir para a gente estátuas de idolatria, para idolatria. Vamos adulterar, vamos cobiçar, vamos mentir. Não é da lei? Se a lei nos isenta do dízimo, ela nos isenta dessas coisas também. Eu lhe pergunto, isenta? Não. Então isso é uma justificativa infundada, mas também a justificativa financeira. Não só a teológica, há também a financeira. Pessoas dizem o seguinte: pastor, eu não sou dizimista porque o que eu ganho não sobra. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com as primícias da tua renda. O que é que eu quero dizer aqui a você nessa noite? Dízimo não é sobra. Sobra nós damos a animais domésticos. Dízimo é primícia. Se não formos fiéis, Deus não deixa sobrar. Eu conheço muita gente assim, irmãos. Já falei aqui, parece uma pregação. Pessoas que estão há 30 anos na igreja, 40 anos na igreja, não sai da prova do pão.
Tem princípio quebrado, há alguma coisa quebrada na vida dessa pessoa, eternamente na prova. Olha o que Ageu 1,6 diz, que o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Quem recebe salário e não dizima, é isso que acontece. Quem rouba a Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas, na realidade, o que ele ganha escorre entre os dedos. Talvez você diga o seguinte, pastor, mas eu conheço muita gente que nem crente é. Nunca dizimou e vive tão bem. Posso lhe dizer uma verdade aqui nessa noite? Quão pobre é o homem que só tem dinheiro. Ninguém é mais pobre, irmãos, do que o homem que só possui dinheiro. Analise a parábola do rico e de Lázaro. O que Deus fez por mim, fez por você. Eu gostaria de lhe perguntar a você que está aqui, que tem alguns anos de convertido, ou meses, ou talvez décadas de convertido. Onde você estaria hoje? Por que você não foi um aborto? De quantos acidentes Deus não te livrou? Olha o que é a tua casa. Talvez você não tenha os filhos que você deseja. Talvez você não tenha o casamento que você imaginaria. Talvez você não tenha, irmãos, o emprego que você tanto sonhava. Mas você conseguiu ter paz. Nós conseguimos ter paz. Porque a nossa paz independe das circunstâncias. A nossa paz chama-se Jesus Cristo. Como é que eu posso olhar para um ser como esse e não ser generoso para com ele? O que é que eu estou querendo afirmar aqui nessa noite? Que 100% meu, sendo só meu, eu tendo para mim é maldição. É muito melhor ter 90% com a bênção dele. Eu estava pregando num lugar, agora há pouco, e quando eu saí, uma senhora me procurou e disse, eu ouvi tudo que o senhor pregou aí, pastor. E como Deus falou comigo, porque eu tenho um grupo no WhatsApp da minha família e todos estão perdidos, pastor. E ela me disse uma coisa que chocou assim meu coração. Ela disse, o senhor sabia que toda a minha família é formada? Eu disse, amém por isso. Que coisa boa. Todas têm curso superior, isso é bom demais, isso é legítimo. Isso deve ser buscado quando a gente tem condição. Mas eu disse uma coisa a ela. Ou Deus tira as escamas dos olhos, o véu do coração. Ou caso contrário, o homem jamais se renderá à cruz. Eu sei que talvez eu e você não sejamos as pessoas mais bem-sucedidas de nossa família. Eu e você que estamos aqui, nós não somos o mais inteligente. Eu e você que estamos aqui, nós não somos os mais nobres. Não somos. Mas aprove a Deus nos escolher para adorá-lo. Isso é privilégio. Mas também há a justificativa da consciência. Ou seja, tem pessoas que dizem o seguinte, pastor, eu não sou dizimista, mas eu oferto. Já viu pessoas assim? Eu tinha um colega de seminário, né, que estava cursando o seminário comigo, que ia ser pastor, não sei se foi, não sei. E ele dizia muito isso. Ele dizia, na sala de aula, abertamente, ele dizia, eu não dizia, mas também, quando eu dou a oferta. O que é que eu quero dizer a você aqui nessa noite? Oferta é presente. Dízimo é dívida. Esse é o ponto. Vou lhe dar um exemplo aqui. Você contrata, por exemplo, os trabalhos de um advogado e ele cobra R$5.000 dos honorários dele. Terminado o processo, você chega para ele, você deve quanto a ele? 5. Mas você, espertalhão, compra um presente de R$500 e diz a ele, está aqui, olha, eu não posso pagar os 5, mas eu vou lhe dar um presente de 500. Você pagou a dívida? Não. Da mesma forma é você quando não dizima. Dízimo é dívida. E dízimo não é oferta é presente.
você tem uma dívida com o Senhor. Vou mais adiante, a justificativa política. Há pessoas que dizem o seguinte: eu não dizimo porque a igreja é rica. Eu não dizimo porque a igreja não administra bem o dízimo. Espera aí um pouquinho. Deus não constituiu nenhum de nós aqui fiscal. Há uma frase bíblica, um versículo bíblico que muito fala ao meu coração. Cada um de nós dará conta de si mesmo. Eu vou dar conta de mim mesmo. Você dará conta de si mesmo. Todos os recursos que Deus colocar na sua mão, que Deus colocar na minha mão, nós vamos prestar conta a Ele. E você imagine alguém usurpar, alguém tirar aquilo que é santo. Tem muita gente da teologia da prosperidade enrolada hoje. Não vou citar nomes aqui, mas eu vi na notícia. Muita gente que brinca com essas coisas, né? Que engana os incautos, que tira até o último centavo do bolso das pessoas, fazendo promessas que não existem, e hoje estão enrolados. Eu já disse aqui, eu não tenho raiva de Hitler, porque quando iam buscar os judeus para jogar nas câmaras de gás, sabe como os judeus estavam? De joelhos. Eles caíam na terra, mas se levantavam no céu. Há quem diga que morreu mais de 6 milhões de judeus em câmaras de gás. Mas a teologia da prosperidade é um cego enganando o outro, conduzindo o outro. As pessoas não têm nem oportunidade de se arrependerem, porque eles não deixam. Que preço esse povo vai pagar diante de Deus? É pior do que Hitler, porque eles não dão a oportunidade do povo se arrepender. Estou já terminando, queridos. Nem tanto. Interessante que algumas aplicações com relação ao pecado de não dizimar, com base no verso 8 até o verso 10. Presta atenção. Não é seguro nós retermos o que é de Deus. Quem rouba a Deus não pode amá-lo. Eu não sei se é verdade, eu li um livro, né? Até do pastor Hernando Dias Lopes. Não sei se é uma história ou uma história com H. Ele não diz, ele não relata. Ele diz o seguinte no livro dele, no comentário dele: que uma águia pegou um pedaço de carne do altar do Senhor e levou para o ninho. Interessante que naquele pedaço de carne tinha uma brasa. Quando ela desceu aquele pedaço de carne para alimentar os filhotes, o ninho pegou fogo e os 2 filhotes dela e ela morreu. Assim acontece com quem rouba a Deus. E vou dizer outra coisa que eu já disse: quem rouba a Deus não o ama. Mas a outra coisa aqui, o dízimo é integral. Olha o que a Bíblia diz em Ageu 2,8: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Em outras palavras, quando você lê minha é a prata, meu é o ouro, o que é que você entende aqui? Será que Deus precisa do meu dízimo? Eu digo a você que não. Mas eu poderia pensar com você o seguinte: irmãos, será que Deus precisava de Isaac, o filho de Abraão? Quantos Isaques Deus não poderia fazer? E por que Deus pediu Isaac? Por quê? Pense comigo no seguinte: será que Deus precisava da árvore do conhecimento? Por que Deus disse que eles não deveriam, nossos pais não deveriam tocar na árvore do conhecimento? Deus poderia fazer milhões de árvores do conhecimento, mas por que aquela ordem? Não toquem, não provem. Porque Abraão, me dá teu filho. Por quê? Porque Deus diz para você nessa noite, como disse para mim: traga todos os dias na casa do tesouro. Por quê? Porque Deus quer obediência. Esse é o princípio. Deus quer um povo que o obedeça. O pior de tudo, irmãos, é que a geração de Malaquias sonegava, mas não via problema nenhum. Posso lhe dizer uma coisa aqui nessa noite? Eu não sei como um pastor prega e não é dizimista. Eu não sei como alguém ministra a ceia do Senhor e não dizima. Eu não sei como alguém toma a ceia do Senhor e não dizima. Eu não sei como alguém se diz
ministro de louvor, toca bateria, toca guitarra, canta sem dizimar. Eu não compreendo esse tipo de conversão. Me perdoe, eu não compreendo. Deus está chamando pessoas aqui ao arrependimento. Sabe o que Deus quer dizer aqui à igreja do Presidente Médici? Que muita coisa desmantelada na tua casa é porque esse princípio aqui está quebrado. As coisas não fluem. Cartão de crédito não bate. Né? Final do mês o cobertor é curto. Não dá, por mais que você organize, mas você é infiel, meu querido. É princípio quebrado. Toma cartão de um, toma cartão de outro, cobre num canto, cobre no outro. Aí diz, o dízimo não dá hoje porque não dá. O Deus tem que entender a verdade. Só que Deus não entende. É primícia. É primícia. Ele diz, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Né? Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Interessante. Tem gente que diz o seguinte, eu prefiro pegar o meu dízimo e comprar todinho de cesta básica e distribuir com os pobres. O dízimo não é seu, meu querido. O dízimo é do Senhor. Você não pode jantar no bar do cuscuz e pagar no tábua de carne. Não é verdade? Eu não posso fazer isso, não. Ei, você tem que entregar o dízimo onde você come. Tem pessoas, eu vou entregar na igrejinha humilde. Vá para a igrejinha humilde. Traga todos os dízimos da casa do tesouro. Eu sei que vocês podem estar me achando parecido com um apóstolo aí, né? Ou quem sabe, o pastor mudou, é adepto da igreja do poder de Deus. Não. Estou só pregando a palavra. Vamos concluir? Verso 10 ao verso 12. As bênçãos de ser um dizimista. Verso 10 ao verso 12. Eu vou ler o 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abris a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Parar um pouquinho aqui no verso 10. Normalmente na Bíblia, nós percebemos Deus provando o povo. Não é verdade? Lá aquele texto de Deuteronômio, né, quando ele diz, eu botei vocês 40 dias rodeando o deserto. Para quê? Para provar vocês. Davi, no Salmo 119, diz o seguinte, foi bom, Senhor, eu ter passado por aflição para que eu aprendesse os teus decretos, não é? Normalmente a gente vê Deus colocando o povo à prova. Esse texto aqui, pelo menos eu creio, é o único que Deus manda que o povo teste ele, que o povo prove ele. Sabe o que Deus está dizendo? Passem a dizimar e façam prova de mim. Sabe por quê? Tudo que nós recebemos vem do alto. Eu estava dizendo isso agora a um irmão aqui na porta. A gasolina está estourado o preço, né, irmãos? De repente, 1 quilo de arroz saiu de R$ 2,50 para R$ 5,00. 1 quilo de carne que era 15, hoje é R$ 35,00. Não é verdade? Aí a gente, como crente, como assalariado, a gente olha para o nosso orçamento e diz, Deus, eu vou viver como gasolina 5,15. Pelo menos a última vez que eu coloquei. Eu vou viver como, Senhor? Mas sabe o que Deus está dizendo à igreja do Médici hoje? Quando as torneiras da terra seca, as torrentes do céu passam a derramar. É ou não é? É isso que ele está dizendo aqui. Nós temos que entender esse tipo de coisa. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor. Nós precisamos evitar dois extremos. O primeiro extremo é o extremo da teologia da prosperidade, que limita as bênçãos de Deus ao terreno material. Mas também nós precisamos evitar o extremo da teologia da miséria, que não enxerga a bênção de Deus em nossas vidas. Ô meu irmão, estou olhando para vocês aqui, tudo bem vestido, alimentado. A grande maioria de nós que estamos aqui nessa noite, tu tem um emprego, tu tem um teto. Choveu torrencialmente ontem, não foi? Você estava abrigado no teto. Tu tem uma cama, tu tem uma família. É ou não é? Tu tem alguém para se apoiar.
Nós temos um templo para nos reunir. Nós temos, meu irmão, caixa de som, nós temos pregação da palavra. Meu irmão, nós somos privilegiados. Sabe qual é o grande problema, talvez, nosso? Falta em nós contentamento. Mas isso faz parte do homem adâmico mesmo. Nós nunca estamos satisfeitos plenamente aqui. Sabe por quê? Porque nós não somos daqui. Esse é o problema, né? É o problema. Verso 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Interessante, né? Israel vivia basicamente da agricultura, quase. Existia uma espécie de gafanhoto que comia inclusive as uvas. Não só era seca, mas o devorador comia os cereais, comia também os frutos da videira. Aí Deus está dizendo a eles o seguinte: por vocês serem infiéis nos dízimos, o devorador tem acabado com a finança de vocês. Mas por vossa causa eu vou o repreender. Interessante, né, irmãos? Deus não só nos abençoa ativamente, mas também Ele priva a ação do devorador nas nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Olha, há pessoas que dizem assim: pastor, eu vou orar, amém. Eu vou jejuar, amém. Eu vou entrar em campanhas de oração, amém. Mas eu gostaria de lhe dizer uma coisa aqui nessa noite. O devorador só é repreendido na sua vida quando você enfiar a mão no bolso. Pode orar, pode jejuar, pode bater a igreja. Quando você olhar sem dizimar para o seu celeiro, vai estar vazio. Você não traz o dízimo, geladeira quebra, filho adoece, carro dá problema. Mas você fica lutando contra Deus, né? Aí vamos orar. Não adianta não. Esse é o tipo da coisa que não adianta oração, não adianta jejum, porque é infidelidade. Aí você tem que enfiar a mão no bolso e dizer: a partir de hoje eu vou ofertar e vou dizimar. Verso 12 para a gente concluir. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Gostaria de concluir trazendo algumas verdades aqui ao nosso coração. Domingo pela manhã eu estava ouvindo um bispo, bem cedinho, antes de vir para a escola bíblica. E ele dizia o seguinte: socorra a obra de Deus. Você não precisa fazer parte desse ministério, mande o dízimo para a gente. Vá lá no QR Code, faça um Pix. Você pode ser meu irmão católico, meu irmão, palavras dele, espírita, meu irmão ateu, não importa. Mande uma oferta, mande um dízimo, palavras dele. Eu garanto, sua casa e sua empresa serão abençoadas. Eu lhe pergunto, será que é isso que Malaquias está nos ensinando aqui nessa noite? Será que é isso que ele está dizendo aqui? Será que o texto está evidenciando é o dízimo? É a obediência. Eu posso dizer algo aqui a você sem medo de errar. Talvez você esteja pensando aí: a partir de hoje, pastor, eu vou fazer prova de Deus, eu vou dizimar e eu quero ver. Deixa eu lhe fazer a seguinte observação, talvez a coisa mais importante que eu vá dizer nessa pregação, nessa noite. Se seu coração não é regenerado, se sua vida não busca santidade, se sua vida não é reta, não importa quanto você vai dizimar, você pode dar até 3 vezes o seu dízimo, Deus não recebe. Se você não tem vida santa, se você não tem vida com Deus, não traga, porque Deus não vai receber.
O texto está dizendo aqui que o que Deus abençoa não é o dízimo em si. O que Deus abençoa é a obediência. Eu gostaria de lhe lembrar uma coisa aqui nessa noite. A maioria da igreja cristã é constituída por pessoas pobres. Você sabia disso? A maioria dos nossos irmãos cristãos são pessoas que não usam roupa de marca, que não possuem carros importados. A maioria dos nossos pastores não tem, e não há nada de errado com isso, me entenda, uma biblioteca enorme. Não tem. Muitos deles não têm nem condição de comprar um livro de teologia. Contudo, são pessoas dizimistas, sim. Sabe qual é a diferença dessas pessoas para os da teologia da prosperidade? Eles conseguem recitar o Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em outras palavras, eu sou plenamente satisfeito naquele que morreu por mim. Esse é o grande diferencial. Ô irmão, eu estava ali num canto, sentado atrás de 3 jovens. Esses 3 jovens ouviam uma pessoa lá pregar. E o cara falou em tudo. O cara tem uma mente brilhante. E um jovem batia para o outro assim e dizia, como quem diz, isso aí prega. Agora, meu pastor, aquilo é um lixo. E eu atrás dele, não era ninguém daqui. Eles são de outra igreja, sabe? Eu prego lá, eu conheço. E eu olhando para eles, e o cara dizia, teve palavra lá que eu procurei no dicionário e não achei, eu não entendi nada, eu sou sincero a você. Os caras batiam um no outro assim e diziam, meu amigo, aí... E eu digo, meu Deus do céu, quando eu for pregar lá, estou ferrado, estou frito. Como que diz, aí prega, não é aquele que está lá na igreja da gente, não. Sabe qual é o grande problema da igreja brasileira hoje? Nós estamos atrás de performance. Mas Deus ainda busca caráter. Esse é o grande problema. Nós estamos atrás de performance. Nós estamos atrás de pessoas, irmãos, que nos, leve a patamares que a gente nunca alcançou. Mas eu gostaria de dizer uma coisa aqui a você. A obra de Deus é feita, na sua grande maioria, pelos anônimos. E tem caráter. Talvez não tenha nem performance, mas possuem caráter. Só para nós concluirmos, né? Eu sei que talvez haja pessoas aqui que você diz, eu não quero mais me envolver com igreja, pastor. Me decepcionei, me decepciono, por isso que eu não dizimo, por isso que eu não oro mais, por isso que eu não leio mais a Bíblia, eu estou decepcionado. Só dizer uma coisa aqui a você. Sabe onde a igreja de Éfeso caiu? Quando ela deixou de amar. Teologicamente, a igreja de Éfeso era fantástica. Mas eles esqueceram desse princípio de amar o próximo. Interessante que Deus fechou aquela igreja. Sabe qual é o meu apelo aqui nessa noite? Volte às Escrituras. Volte à sua vida de oração. Volte à sua vida, irmãos, de dizimar, de ofertar com amor, com prazer. Ame seu irmão que está aí do seu lado. Eu termino com uma citação que não é minha. É de C.S. Lewis. Presta atenção, ele diz o seguinte. Amar é sempre ser vulnerável. Ame qualquer coisa e certamente seu coração vai doer. Se quiser ter a certeza de manter seu coração intacto, não o entregue a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva seu coração nos seus hobbies, nos seus luxos. Evite envolvimento com pessoas. Guarde seu coração na segurança do caixão do seu egoísmo. Mas nesse caixão, seu coração vai se tornar cada dia mais duro. Ele vai mudar. Ele vai se tornar inviolável. Sabe qual é a tragédia, disse C.S. Lewis, da igreja não amar? Condenação. Por quê, pastor? C.S. Lewis responde, o único lugar, além do céu,
onde você pode estar perfeitamente salvo de todos os riscos de amar, é o inferno. E nós não queremos ir para lá. Que Deus nos abençoe nessa noite. Em nome de Jesus. Amém?